Iniciando a gravação da aula aqui, ok? Estou gravando somente a minha tela. Não vai aparecer a câmera de vocês, só se a gente conversar. Ok, o conteúdo de hoje a gente vai ver alguns tipos específicos de diodo. Até agora o que a gente conversou foi do diodo retificador, que funciona até aí algumas centenas de hertz, 60 hertz, 50 hertz ele funciona, 100 hertz ele funciona, talvez 400 hertz ele funcione bem também. E com essa função de que o principal dele é conduzir diretamente, né? A gente quer que quando ele estiver polarizado diretamente, que é nessa parte da curva aqui, ele funciona como um bom condutor. E depois ele bloqueia completamente. Vocês viram o símbolo dele, que é uma flechinha, apontando na direção do cátodo, que é a parte negativa dele aqui. E ele fisicamente, geralmente, tem uma faixa desenhada desse mesmo lado para onde está apontando a flecha. A situação que a gente simulou, a gente alimentou uma carga a partir de uma fonte alternada. Ele viu que ele conduzia no momento adequado e bloqueava quando a gente queria também. Aqui eu reproduzi aquele manual de instruções lá do diodo, e inclusive chamando detalhe aqui embaixo que as características elétricas aqui são todas derivadas dessa situação em que você tem uma carga e é simulada em 60 Hz. Quer dizer, esse diodo é adequado como está numa frequência razoavelmente baixa para esse tipo de aplicação. Para a eletrônica, uma frequência de 60 Hz, 100 Hz é uma frequência considerada baixa ainda. Então, esse aqui é um diodo retificador comum. Ele tem esse tipo de função. Agora nós vamos ver dois tipos de diodo, que são o chamado Schottky e diodo rápido, que também tem funções de retificador. Só que eles têm características diferentes. O que a gente vai ver do diodo Schottky? O diodo Schottky, quando vocês vão encontrar, ele tem um formato aqui de símbolo um pouquinho diferente, só para identificar que ele tem essa característica. E ele é construído de uma forma similar. Vocês lembram aquela questão das camadas P e N? É uma coisa bem parecida, só que uma das camadas aqui é um tipo de metal. Também tem o comportamento, a curva de condução dele é similar. Boa noite, Anthony. Quer dizer que esse diodo também vai conduzir quando for polarizado diretamente, conforme a curva dele aqui embaixo, com tensão positiva. Boa noite, Jean. E só que as características implícitas dele são de ter uma menor tensão de bloqueio e uma maior corrente de fuga. Vocês lembram, a corrente de fuga é uma pequena corrente que vai surgindo quando a tensão fica negativa. Se olharem aqui, surge uma pequena corrente quando a tensão vai ficando negativa. Ela é pequena ainda, mas ela pode se tornar significativa principalmente se estiver operando com uma temperatura um pouco mais alta. Quanto mais alto, maior essa corrente de fuga. Mas ela é bem mais significativa comparando com aquele diodo normal, retificador. Só que a grande ganho dele é que a tensão de condução é menor. Então, quando polarizado diretamente, com uma tensão levemente positiva, aqui, a tensão é menor do que um diodo de silício normal, por exemplo. Ok, nenhum componente é ideal. Esse aqui faz uma troca. Ele tem uma tensão menor de condução, ele tem uma, em troca, uma característica negativa que tem uma corrente maior de fuga e, em geral, a tensão de bloqueio é menor também. Então, ele tem essas desvantagens, mas tem essa vantagem de tensão de condução menor, quer dizer, menor perda em condução. O segundo ponto é que esse tipo de diodo, ele é mais rápido, naturalmente já, devido a esse tipo de construção. Vocês lembram que lá dentro, aquelas partes P e N, se deslocam cargas elétricas, né? Elétrons pulam de um lado para o outro para botar ele em condução e pulam no sentido contrário para botar ele em bloqueio. Essas cargas no diodo Schottky, elas se reorganizam muito mais rápido do que se reorganizam num diodo retificador comum, como a gente tinha visto até agora. Inclusive, muito mais rápido do que os diodos da série 4001N4000. Então, esse diodo Schottky ele pode operar com frequências muito mais altas, de dezenas até centenas de kHz. Quer dizer, se aqueles diodos de retificadores comuns são feitos para operar em 60 Hz, comutando 60 vezes por segundo, em 120 Hz, em 400 Hz, vamos dizer 400 vezes por segundo, um diodo Schottky pode funcionar a 100 mil, comutando a 100 mil vezes por segundo. E ele não vai gerar uma perda maior ou gerar alguma consequência negativa nele disso. Então, é uma vantagem desse tipo de diodo. Não é só, não tem só vantagens, né? A desvantagem é essa. Uma menor tensão de bloqueio e uma corrente de fuga razoável. Eu deixei lá na página principal
em recursos de simulação, esse circuito aqui pronto, diodo Schottky comparação. Vou pedir para vocês abrirem ele agora no LTSpice, que é o que está montado aqui. Nesse circuito, eu já deixei montado uma fonte e um modelo que representa uma bateria. No caso, seria uma bateria de em torno de 3.7 volts. Quando ela está descarregada, ela tem aí 3.5, um pouco menos de tensão nela. Mas do lado direito vocês vão ver um resistor R1 e ver bateria. É mais ou menos o comportamento de uma bateria, que ela tem uma resistência implícita em série e uma tensão. Essa tensão varia se ela está carregada ou descarregada. Já R2 é um resistor externo que se costuma inserir para evitar que dê algum surto de corrente muito alta quando eu for conectar uma fonte nessa bateria. E vocês vão ver que meu circuito já deixou um espacinho aberto aqui. É especificamente para a gente botar um diodo retificador comum aqui no meio, simular ele, depois tirar fora e botar um diodo Schottky do modelo que já está determinado aqui, RB095BM. Botar aqui no meio do circuito e observar a diferença do comportamento durante a simulação. Esse circuito é um circuito de carregador de bateria bem simples, bastante simples e barato de se fazer, por isso é possível que vocês encontrem ele por aí. Não é o ideal, porque ele gera pulsos de corrente maiores do que o necessário na bateria, mas ele carrega também, se esses pulsos não excederem o limite da própria bateria e não gerarem aquecimento demais. Então, eu peço que vocês me avisem aí quando estiverem com isso tudo aberto, que eu também vou abrir aqui o mesmo circuito que eu mandei para vocês lá, diodo Schottky comparação. Eu vou iniciar aqui botando o diodo retificador comum aqui no meio, ok? Vou botar ele aqui no circuito e vou rodar a simulação. Ela já está com um tempo definido de 50 milissegundos, vai rodar um tempo adequado aí, agradável para a gente visualizar o funcionamento dela. Primeiro ponto, eu vou botar a tensão da fonte. Vou adicionar aqui, clicando no botão direito, adicionar mais uns painéis para organizar as formas de onda que eu quero enxergar. Eu quero ver a tensão da fonte. Vocês vão ver que uma tensão que chega a 7 volts de tensão de pico. Isso dá aproximadamente 5 volts RMS, que poderia ser a saída de um transformador, que vocês botam em 220 para 5 volts. Eu vou adicionar aqui também a tensão na bateria, que representa aqui no nosso caso a tensão no terminal da bateria exatamente. Não esqueçam, R1 e V bateria são componentes elétricos que representam o comportamento interno da bateria. Não quer dizer que R1 exista como resistor. R2 sim, o resistor que está em série para evitar um grande surto de corrente durante a carga da bateria. Esse R2 vocês vão encontrar realmente circuitos carregadores de bateria bem baratos. Ele pode ter uma resistência maior até, diminuir ainda os picos de tensão. Eu vou botar aqui no segundo gráfico a tensão entre fonte e catodo do diodo. Quer dizer, eu vou medir a tensão entre os dois terminais do diodo. Cliquei em fonte e arrastei até outro terminal aqui, entre os fios. Assim eu estou medindo a diferença de tensão entre os terminais do diodo. E aqui embaixo eu vou botar a corrente no diodo, que é a mesma corrente da bateria. Então, vou botar a corrente aqui no componente V bateria. Cliquei no painel de baixo e cliquei aqui bem em cima. Aqui agora eu vou ver uma característica bem direta aqui. Primeiro, vamos entender o funcionamento disso, né? Essa fonte aqui, toda vez que ficar positiva a tensão da fonte, sendo positiva, vai tender a corrente sair da fonte, circular por esse circuito e ir para a bateria. Toda vez que a tensão da fonte é maior que a tensão da bateria, conduz o diodo e carrega a bateria, entrega um pouco de energia para a bateria. Toda vez que a tensão da fonte for negativa, vai botar esse diodo oposto, tenderia a corrente correr no sentido contrário, o diodo permite, então ele bloqueia. É isso que a gente consegue ver nesse gráfico de comparação em cima, mostrando a tensão nos terminais da bateria. Ela fica constante, que é a própria tensão da bateria, enquanto não tem condução. No momento que a tensão da fonte sobe suficientemente para exceder a tensão da própria bateria, o diodo entra em condução e tem corrente. A gente enxerga no gráfico de baixo aqui. Circula a corrente aí que chega até um nível aí de... Clicando aqui, vamos botar um cursor aqui em cima. Chega a 6,2 amperes. Eu não montaria um circuito com pico de corrente tão alto assim, a não ser que tivesse bem certeza que realmente
a bateria comporta isso. Nesse instante, ou durante esse período em que está conduzindo o diodo, a gente observa que a tensão do diodo, que é esse sinal do centro aqui, ela chega aí quase a 1 volt, ó, 900 miliamperes. Enquanto a corrente é máxima, ela chega a 997 milivolts. Perdão. Enquanto a corrente da bateria, pegando no mesmo instante aproximadamente, era em torno de 2,24 amperes. Essa é a tensão direta que surge aqui nesse diodo retificador comum, quase 1 volt, né? Anotem aí, lembrem esses valores. A tensão direta que surge no diodo é em torno de 1 volt e a corrente é 6,2 amperes, máxima que atinge com essa configuração. Você pode observar lá que a tensão da bateria, a diferença entre a tensão da bateria e a tensão da fonte é a queda de tensão que surge nesse diodo e nesse resistor pequeno aqui. Não é muito significativa, mas aqui pode chegar a 0,6 volts. É a diferença entre tensão da fonte e tensão da bateria. Vocês estão vendo lá em malhas, em circuitos, né? Ou já viram lá em circuitos que a diferença de tensão entre a fonte e esse outro lado aqui, a bateria, vai determinar a diferença de tensão a gente vai usar para calcular qual a corrente que passa por esses componentes aqui do centro, entre eles. Agora eu vou pedir para vocês fazerem a troca, removerem esse diodo daqui, o retificador comum, e adicionarem o diodo Schottky no mesmo local. Perdão, antes disso, com a configuração anterior ainda, eu vou botar só aqui embaixo aquele mesmo sinal lá da potência dissipada, para a gente medir a potência dissipada no diodo, pode ser? A gente já viu na aula passada como se faz isso. Eu paro o mouse aqui em cima do componente, seguro o Alt no teclado. Eu paro o mouse em cima do componente, seguro o Alt e modifica aqui instantaneamente, ó, muda o formato do mouse, do ponteiro do mouse. Ele cria um sinal lá que agora a unidade do sinal é watts, então quer dizer que é uma potência. Ele literalmente fez a diferença de tensão no diodo vezes a corrente no diodo, para ver a potência dissipada. E para ver qual a potência média, eu seguro o Ctrl e clico em cima do nome dela. 1,14 watts é a potência dissipada ao longo desse período que nós estamos analisando aqui. Então, 1,14 watts. Vocês podem tomar nota disso aí, é um valor para a gente fazer a comparação depois. Vou botar no meu bloquinho de notas aqui do lado. Diodo retificador. 1,14 watts. Tensão direta dele é até 1 volt, até 0,997 volts. E a corrente máxima que chegou nesse circuito também foi a do diodo, 6,2 amperes. Corrente máxima. E a corrente média, vamos aproveitar que nós já temos essa medida aqui. A corrente média, clicando Ctrl aqui em cima, é 1,18 amperes. Então a gente pode ver que a corrente máxima é bastante alta, mas a média não é tanto. Ok, salvei aqui algumas informações que a gente coletou com o diodo retificador e agora eu vou fazer aquilo que eu comecei a fazer antes. Eu vou tirar o diodo retificador daqui e vou botar o Schottky no lugar. E vou executar a simulação de novo com o Run. Eu vou ter que excluir alguns sinais aqui de baixo, porque afinal eles estão sendo medidas que foram tomadas exatamente no componente diodo retificador. E agora, como eu tirei ele do circuito, vai ficar zerado, né? Essa medida. Então, tem que limpar esses sinais aqui e adicionar de novo eles. Primeira vista, na tensão da fonte e tensão da bateria não muda muito o formato. Ok, não é visualmente tão chamativo assim. Mas, já que eu estou mostrando para você esse diodo e digo que uma vantagem é que a tensão dele em condução é menor, a gente vai olhar direto aqui esse cursor que está no segundo sinal, e que é a diferença de tensão no diodo. Nesse instante aqui ele está em condução, exatamente porque a gente vê que aqui embaixo tem uma corrente razoável passando por ele. E esse diodo em condução tem 0,486, 486 milivolts em condução. Isso aqui é substancialmente menos do que 1 volt. Se a gente for
considerar aqui. Então, eu vou anotar esse valor já na minha tabelinha aqui de valores pertinentes à simulação. O diodo Schottky, a tensão em condução é 0,486 volts. E eu vou tomar algumas outras medidas aqui. Nesse caso, a gente vai ver que por ter uma tensão menor no diodo, inclusive com a mesma tensão da fonte, ele atinge uma corrente maior em condução. Nesse caso aqui, eu movi esse cursor 2 aqui e o pico da corrente em condução é 7,5 amperes. Então a corrente máxima é 7,5 amperes. Eu vou anotar aqui também. 7,5 amperes. Aproveito e já vou anotar também a corrente média, né? Já tenho o sinal aqui, então eu vou tirar para o lado e vou Ctrl clicar no sinal aqui, 1,55 amperes. Olha, a corrente é substancialmente maior. 1,5 amperes. Corrente média. E a outra medida que nós tomamos anteriormente, que é a potência dissipada no diodo. Eu vou ter que adicionar de novo aquele sinal lá da potência, então vou parar o mouse em cima do diodo, Alt, mudou o formato no mouse, adicionei ele aqui. Tá aqui ele, Ctrl, cliquei em cima. Na média, 715 miliwatts. Então, 0,715 watts. Agora, eu pergunto para vocês, é sensível a diferença entre esses dois diodos aí? Considerando, olha só, a perda de energia sobre eles. Posso aproximar aqui, deve dar quantos por cento a menos? Se eu pegar a calculadora e 0,715, que é a potência dissipada no diodo Schottky, dividido pela potência dissipada no outro, 1,14, a potência dissipada no diodo Schottky é 62% da outra. Então, ó, um pouquinho mais da metade só. Só que ele ainda está fornecendo mais potência para a carga, porque ele conduz uma corrente média bastante maior. Então, nesse caso, da forma que a gente organiza o circuito, o diodo Schottky dissipa menos energia do que o retificador comum e ainda entrega mais energia para a carga. Processando mais energia, entregando mais energia, ele ainda dissipa menos. Então, ele um ganho pelos dois lados aí. A outra característica que nós mostramos aqui, então, foi essa questão da capacidade de comutar rápido o diodo Schottky. Essa capacidade ela também é comum a um outro tipo de diodo. Então, existem os retificadores comuns, os baseados em Schottky, e existem os retificadores especificamente rápidos, ou são diodos rápidos. Não necessariamente eles são tipo diodo Schottky, mas eles são diodos rápidos. Eles são projetados para serem rápidos durante a comutação, mas manterem aquela característica de uma tensão de bloqueio alta. A vantagem desse tipo de diodo rápido não é a tensão direta. A tensão de condução dele pode ser alta ainda assim. Mas esse tempo de comutação é muito pequeno. Se vocês forem lembrar bem, até agora nós não vimos nada de tempo de comutação do diodo, né? Em nenhum momento eu falei sobre isso, não chegamos a analisar isso. Porque a gente simulou, em todos os casos, frequências bastante baixas de operação. Então, tanto o diodo Schottky quanto o diodo rápido tem essa característica de conseguir comutar mais rápido. Eu quero mostrar para vocês aqui agora que isso aparece. E isso principalmente é uma característica que cada vez mais se usam fontes tipo comutadas, fontes chaveadas, aí, tipo uma fonte de computador, um carregador de bateria, um carregador de celular mesmo, são fontes tipo comutada. Elas não precisam de um transformador eletromagnético grande, como a gente enxergava em componentes mais antigos, em rádios, em transformadores eletromagnéticos grandes. Elas usam transformadores bem pequenos, mas elas têm que comutar em alta frequência para conseguir diminuição do tamanho, aumento do rendimento e ficam mais baratas, inclusive. Peço para que vocês abram aí e a gente vai fazer uma comparação entre três componentes agora. Lá em recursos de simulação, tem diodo rápido comparação.asc, um arquivo. E aqui nós vamos conseguir comparar e vamos ver o desempenho, esse desempenho que eu falei, o que significa essa capacidade de comutação rápida. A gente tem de novo lá um diodo retificador comum, um diodo Schottky, que tem vantagem na capacidade de comutação, e também um diodo rápido, que
Não tem essa característica do shot aqui, de baixa tensão em condução, mas ele é rápido também. Então, convido vocês a carregarem esse arquivo como está lá, a gente vai abrir esse arquivo e vai estar montado conforme está o esquemático aqui. De novo, esse esquemático tem uma fonte, e a gente vai observar o comportamento dessa fonte aqui. Ela simula um circuito comutando em alta frequência. E uma carga que é simplesmente um resistor para o qual ele vai entregar uma determinada potência por meio de uma corrente. Essa fonte é alternada, então ele vai também retificar a tensão entregue à carga. E a gente vai substituir aqui dentro, um a um, esses três diodos e vai observar os comportamentos deles para conseguir mostrar o que é essa tal de capacidade de comutação aqui. Isso na prática é uma questão bem importante, porque os diodos rápidos eles geralmente se apresentam com o mesmo tipo de invólucro, o mesmo símbolo no esquemático, iguaizinhos ao diodo retificador. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir os dois e não substituir até. Vou olhar pela cara dele, ele parece a mesma coisa, mas não são. Diodos rápidos têm características específicas aí. Eu vou abrindo aqui então o meu também. Eu já tenho ele baixado exatamente como foi submetido lá no Moodle para vocês. Se alguém tiver tentando abrir e tiver algum problema, me diga, por favor. E eu vou fazer a simulação dele conforme está aqui. Primeiro eu rodei a simulação em vazio, sem botar nenhum diodo aqui. Então não tem nenhuma corrente na carga nem na fonte. Eu vou botar só a tensão da fonte para vocês observarem o que ela é, ok? Se a gente for olhar aqui, vejam a escala de tempo aqui embaixo. É uma escala de tempo de microsegundos. Porque no caso essa fonte aqui, ela está com um período de 100 microsegundos, ou seja, ela comuta em 10 kHz. Frequência bem mais alta do que os 60 Hz da tomada, né? E essa fonte aqui, como está configurada, ela simula realmente o comportamento como tem um conversor comutado, e ela oscila aqui, alterna entre mais 100 volts positivo e menos 100 volts negativo. Muitos dos estágios conversores ou estágios de saída de conversor comutado, diversos tipos que a gente vai ver alguns depois aí, eles usam um retificador exatamente para entrega da tensão na saída. Então a fonte é um sinal comutado que alterna entre mais 100 volts e menos 100 volts. Ela alterna esses dois valores bastante rápido aqui, a transição dela é bastante rápida. O que vocês esperam que surja na carga? Se eu botar um diodo aqui no meio, pegar um diodo qualquer aqui, antes de simular isso, eu quero que vocês me digam o que tem acontecendo na carga. Como é que vocês desenhariam por cima aqui da tensão da fonte como surge a tensão na carga? O que tem que acontecer? Já que vocês cansaram de ver esse circuito aqui. Um sinal alternado e uma carga resistiva simples aqui. É isso mesmo, Anthony. Quando a fonte está positiva, a tensão da carga vai atingir praticamente 100 volts. Vai ter uma queda pequena de tensão no diodo. Mesmo que o diodo retificador, que tem 1 volt, vamos dizer, de queda de tensão no diodo, ainda assim a corrente circulando da esquerda para a direita aqui vai ter praticamente 99 volts na carga. E vai circular uma corrente aí de 99 volts por 50, praticamente 2 amperes, esperado. Tensão V igual a R vezes I, né? Tensão R vezes I, vocês já viram lei de Ohm lá, estão careca de saber já. Se eu tenho 50 ohms como resistência e quase 100 volts aplicado, vamos dizer 99, se a gente solucionar aqui e descobrir a corrente vai ser aproximadamente 2 amperes. É o esperado, né? E quando é que vai surgir 2 amperes? Exatamente no momento que ligar 100 volts. Ligou 100 volts, eu espero que já surjam 2 amperes na carga. E no momento que a tensão da fonte cai a zero, aqui, não é só a zero, cai a um valor negativo. O que acontece quando a tensão da fonte fica negativa aqui? A tensão da fonte agora é negativa e na carga não tem nada ainda. Mas a tendência é, como aqui é 0 volts no outro terminal da carga, a tendência é a corrente circular no sentido contrário, né? Então, se na carga tem 0 volts aqui, passa pelo resistor e a tensão é negativa na fonte, é menos que 0 volts, que é a referência, menos 100, tenderia a circular ao contrário. Nesse caso, o diodo bloqueia, porque ele não conduz no sentido contrário, e a gente espera que a tensão na carga fique aproximadamente 0 volts. É isso aí, Anthony, não passa nada.
não passa corrente no diodo. Esse é o que a gente espera que aconteça imediatamente. Então, assim que a tensão da carga na fonte, desculpa, ficou negativa, em qualquer um desses instantes, a gente espera que pare a circulação de corrente imediatamente no diodo. Ok? Eu também espero isso aí. Agora vamos para a realidade. Começando com esse diodo retificador comum. Rodei de novo, não mudou nada na simulação, não mudou a tensão da fonte, é esperado. Vou adicionar uns painéis aqui a mais para poder ver as outras tensões que surgem. O Anthony está perguntando aqui se não é um sistema que usa nos LEDs de Natal. Olha, eu tenho a impressão que tem alguma coisa similar a isso aqui. Eu já vi um circuito de adicionamento de LEDs aí que é bem simples. Era um diodo para cada grupo de LEDs e ele simplesmente ligava todos os LEDs de uma vez na tomada. Algo assim. Não sei se é exatamente assim que se funciona todo tipo de pisca-pisca LED, mas é uma das formas de se fazer. Eu vou botar aqui embaixo também a tensão que surge na carga. Levando em conta que o LED é um diodo, perfeito, o LED é um diodo sim. Dá para se usar, vamos dizer, LED como se fosse um retificador. Só que, obviamente, no objetivo de usar um LED é que ele próprio ligue, né? Então a gente pode montar o LED como se fosse um retificador e uma resistência em série, ele também vai passar corrente por ele e vai produzir luz da mesma forma. LED é exatamente o assunto daquele conteúdo que eu falei que vai ter uma atividade assíncrona, que vai ter uma tarefa para ser feita em relação a ela. Na aula que vem a gente vai falar um pouco sobre isso de novo. Vou pedir para vocês já olharem esse conteúdo, que é interessante, para na aula a gente conseguir passar rapidamente pelo conteúdo, que é também LEDs e fotodiodos. Tanto LED como fotodiodos são dispositivos parecidos, né? Um emite luz e o outro recebe luz. Aqui na simulação eu vou adicionar então a tensão da carga também junto. E aqui embaixo eu vou adicionar também a corrente, mesma corrente no resistor, né? Aí me vê mal, né? Aí a questão da carga não segue aquilo que eu descrevi. E aí fica ruim, né? Ao vivo, assim, na aula. E agora como é que eu explico que quando a tensão da fonte fica negativa, vamos seguir aqui a simulação. Era positiva a tensão da fonte, a corrente do diodo era positiva. Então vamos tentar chegar aqui num valor. A corrente do diodo era aproximadamente 1,98 amperes. Ó, ficou perto do meu chute, eu falei que daria 2 amperes. E a tensão da fonte, naquele momento, era 100 volts, cravado. Só que, num instante, desligou a fonte e foi para menos 100 volts, olha só. Lá na transição, menos 100 volts. E seguindo o meu cursor aqui no gráfico de baixo, naquele momento, a corrente do diodo virou para menos 97, menos 2 amperes. E durante algum período aí, o diodo conduziu, vamos dizer, reversamente. Conduziu para trás. Durante um período. E se eu botar um cursor aqui e o outro cursor aqui, bem na transição, vocês estão vendo que eu botei dois cursores, um no tempo em que a fonte caiu, desceu a tensão da fonte e ficou negativa, e outro no momento que o diodo parou de conduzir e voltou, vamos dizer, até praticamente 0 amperes. Esse tempo aqui embaixo, a gente pode olhar aqui na medida, menos 2 amperes não é bastante significativo, é um exagero, é super significativo. Ele conduz para frente diretamente 1,98 amperes e conduz reversamente menos 2. Cara, isso é uma atrocidade. Isso não é um diodo. Exatamente, Juliano. Menos 2 é bastante significativo. Eu estou mostrando para vocês aqui que esses menos 2 que ele conduz é durante um tempo curto, olha só. Entre esses dois cursores, o tempo medido aqui embaixo, a diferença entre o cursor 1 e o cursor 2 é 1,93 microsegundos. Ficou só negativo o tempo porque eu botei a sequência dos cursores ao contrário. Eu vou botar os cursores só invertidos a sequência deles. Então, esse tempo aqui embaixo, entre esses dois cursores aqui, marcado, é 1,72 microamperes. Então, microsegundos, perdão. Quer dizer isso aqui, olha, numa escala de tempo grande, microsegundos é pouco, né? Mas ainda assim, esse fenômeno, essa condução aqui indesejada, ela ocorre 10 mil vezes por segundo, porque todas as vezes que a fonte inverte a polaridade, que ela está conduzindo diretamente e a tensão na fonte fica negativa, também o diodo conduz um pouquinho ao contrário. E esse tempo que o diodo leva para se reorganizar
é o que ocorre naquela questão das cargas entre as duas placas P e N dele. Tem um tempo para aquelas cargas se deslocarem e ele efetivamente formar aquela região do centro que vira um isolante. E nos diodos normais esse tempo é significativo, 2 microsegundos. Se o período de comutação é 100 microsegundos, ainda assim corresponde a 2%. Mas durante esse tempo ele está conduzindo ao contrário, ele está dissipando energia desnecessariamente. Boa noite, Diego. E ele não está funcionando como Boa noite, diodo. professor. Tudo bom, cara? Então, durante esse período, o diodo realmente conduziu para, vamos dizer, conduziu reversamente, que é completamente errado, não é o esperado. Ah, parece pouco, mas à medida que eu aumentar a frequência de comutação, isso aqui vai ficar mais significativo. Esse tempo que o diodo conduziu ao contrário. Logo depois, felizmente, eu vou botar aqui o cursor em cima do diodo, a corrente dele vai para praticamente zero, a nanoamperes, e permanece assim enquanto a tensão da fonte ainda é negativa. Quer dizer, ele realmente se acomodou e parou de conduzir ao contrário. Aqui ele voltou a conduzir como um diodo como era esperado. Então, tentando focar aqui num ciclo só, quando... Perdão, deixa eu ajustar o zoom aqui de novo. Focando num ciclo só, quando a tensão da fonte ela é positiva, está se mantendo positiva, o diodo perfeitamente conduz diretamente, tem uma carga de tensão pequena, chegam lá 90 e poucos volts na carga, praticamente a mesma tensão da fonte, 100 volts. Depois da transição, durante uma etapa dinâmica aqui, o diodo demora um pouco para se organizar e ele conduz reversamente, que não é desejado. É ruim para a carga. Se fosse um circuito eletrônico aqui, a carga estaria sujeita a uma tensão negativa de menos 100 volts, que é horrível isso, que é o que está marcado aqui, num momento transitório. Isso é muito ruim. E depois, passando essa transição, quando a tensão da fonte permanece negativa, muito bom, o diodo bloqueia realmente, fica 0 volts a tensão da carga, a corrente na carga fica praticamente zero, ele voltou a ser um diodo ok, muito bom. Só que esse tempo é bastante significativo. Eu aumento a frequência de comutação, esse efeito ocorre muitas vezes em sequência. Porque lá naquelas simulações anteriores não acontecia isso aqui, ou pelo menos a gente não conseguia visualizar esse efeito. Se a gente voltar na simulação anterior, não acontecia esse efeito. A gente não via ele realmente conduzir reversamente aqui em nenhum momento. Porque nessa simulação anterior, a passagem por zero, quando a fonte está positiva, a tensão da fonte vai ficar negativa, a passagem por zero que ocorre mais ou menos nesse instante aqui, em torno de 0 volts aqui, ela é suave, é uma rampa caindo suavemente, descendo, porque descendo em baixa frequência. No caso, quando a gente vai operar numa frequência mais alta, ou como está abruptamente essa fonte ligando e desligando diretamente, como aqui uma onda quadrada, ou pulsos retangulares, que a gente chama isso aqui, não é um seno arredondadinho, aí ele sofre esse efeito. Porque ele tem que rapidamente trocar de um estado que ele está conduzindo para um estado que ele está bloqueando. Ele não consegue fazer isso rápido o suficiente. Ele conduz ao contrário durante um períodozinho. Durante esse período, então, é um efeito parasita, não é desejado, e esse diodo retificador comum é ruim nisso. Esse é um efeito já de uma outra ordem, vai aumentando a complexidade para a gente entender o funcionamento dele, né? A gente já só tinha visto ele funcionando diretamente, não tinha visto nada dinâmico até agora. O que eu vou pedir para vocês agora é, vamos remover esse diodo retificador comum e vamos botar um diodo Schottky no lugar dele no circuito. Inclusive eu vi aqui que tem uma letra sobrando no nome do diodo Schottky aqui. E eu vou simular de novo o circuito para observar o comportamento agora. Agora ficou bonito. Simulei de novo o circuito aqui. O que aconteceu agora? Entrou em condução a fonte, eu vou botar lá em cima, a fonte está em 100 volts, positivo nesse instante. E a carga, vou botar outro cursor dela aqui, 99,3 volts. A diferença, a queda de tensão entre a fonte e a carga é bem pequena, porque o diodo Schottky tem essa característica. O que aconteceu aqui embaixo? A corrente está sendo medida no diodo D1 ainda, que é aquele que eu tirei fora do circuito. Então eu vou excluir esse sinal aqui, porque afinal não adianta medir a corrente nele, ele está fora. Vou medir a corrente em D2. Perfeito aqui. Corrente D2, quando a tensão da carga é positiva, a corrente no D2 é positiva também,
e a corrente chega lá em torno de 2 amperes também. Beleza, tem uma pequena queda de tensão no diodo Schottky e a dinâmica dele, se eu for dar um zoom aqui, naquela mesma região da comutação entre a fonte estar positiva e virar negativa, que é aquele instante que eu gostaria que o diodo passasse de um estado de bom condutor a bom isolante, a gente observa que ocorre uma pequena transiçãozinha aqui em que a tensão da carga fica um pouquinho negativa, né? Mas é muito mais curto. Vamos medir aqui esse momento em que o diodo conduz reversamente aqui, para a gente observar. No primeiro caso, era em torno de 1,7 microsegundos, não é? Vamos ver agora em quanto tempo dura essa transição aqui. Eu vou botar os dois cursores aqui próximo à transição. Vou dar um zoom de novo aqui e vamos observar por quanto tempo ocorre esse efeito do diodo conduzir reversamente, para a gente ter uma ideia da duração. Lá eu vou botar mais ou menos lá em cima, olhando o gráfico de cima, que seja no momento em que a tensão cruzou por zero, aproximadamente. E ver por quanto tempo vai permanecer esse diodo conduzindo reversamente. Vou botar os dois cursores aqui no lugar, preciso aproximar eles aqui para conseguir posicionar eles tão perto. Então eu botei um cursor olhando para o gráfico de cima, aproximadamente quando a tensão passa por zero lá em cima. E o outro cursor aqui embaixo quando a corrente do diodo volta a zero. Mais ou menos. Então eu estou observando por quanto tempo esse diodo aqui conduziu reversamente, que ainda assim que é uma corrente pequena. Durou só 53 nanosegundos esse tempo, ó, dessa vez. É bem mais curto, né? Do que 1,7 microsegundos, que seriam 1.700 nanosegundos. É bem mais curto o tempo. Esse tempo levou para as cargas elétricas se reorganizarem dentro do próprio diodo e ele virar um isolante. Além disso, se eu for pegar um cursor aqui e olhar qual a ordem de grandeza dessa corrente que surgiu reversa aqui, olha, a corrente realmente ficou negativa no diodo durante um tempinho, mas ela chegou a 170 miliamperes somente durante esse tempo que conduziu reversamente. Então, olha, esse diodo não é ideal, ele não transicionou exatamente de um estágio de conduzir com um bom condutor diretamente para um estágio de perfeito isolante. Ele, por um tempinho ali, ele se comportou mal. Ah, mas sinceramente, muito mais próximo do ideal do que o diodo retificador de antes. Aqui nesse caso, ele conduziu por menos tempo reversamente e uma corrente reversa muito menor, de 170 miliamperes. Enquanto que antes deu menos 2 amperes, né, a corrente reversa. Então a gente já viu que o diodo Schottky, nesse caso, ele é muito mais rápido, ele segue muito mais rápido. Ele transiciona entre os dois estados de condução e isolante muito mais rápido e exige uma corrente menor para se recuperar nessa condição. A gente só mudou o diodo que estava aqui no meio, né? A terceira parte agora, como disse, vamos tirar esse diodo Schottky daqui. E a gente vai botar um diodo rápido, mas não Schottky, um diodo rápido comum. Pode ser um diodo de silício, pode... Esse diodo aqui, eu vou rodar de novo a simulação. Ok? Rodei novamente a simulação, vou deixar esse quadrinho aqui do lado. A Aline tem uma dúvida aqui. Essas correntes indesejáveis são relacionadas com valores máximos de pico que os dispositivos suportam? Essas correntes indesejadas que a gente está medindo aqui são as correntes que são reversas, né? Elas estão conduzindo quando o diodo está polarizado negativamente, estão conduzindo contra o fluxo normal de corrente. O fluxo normal vai do anodo para o catodo, nesse sentido, e esse momento ele está conduzindo ao contrário. É ruim isso aí. Eu não tenho certeza, eu acho que essa corrente reversa que surge aí, ela nem é especificada como corrente máxima de pico. A corrente de pico que a gente viu no datasheet na aula passada é a corrente direta que ele possa conduzir no sentido correto, tá? Ok? Ok, a corrente de pico que tinha no datasheet e a corrente média que tinha no datasheet é a corrente no sentido normal de operação dele. É essa que é especificada. Então, depois que a gente rodou de novo a simulação, esse sinal de baixo, que é medido no D2, já não vale mais. Eu também vou excluir ele, então. E vou adicionar a corrente no D3 aqui, no mesmo lugar, para atualizar. Tá bom, Aline? Resolvida a dúvida, obrigado. Bom.
A gente olhou e o estímulo da fonte é o mesmo ainda. Ela alterna entre mais 100 volts e menos 100 volts, e bem abruptamente. Agora a gente vai dar um zoom aqui e observar aquele mesmo comportamento naquele instante que comuta, que era tão ruim no diodo retificador comum, e observar o que acontece agora no diodo rápido. A gente vai observar que o diodo rápido também tem um tempinho em que ele se comporta mal, né? E ele permitiu que passasse uma corrente reversa dele. Eu vou botar aqui embaixo, de novo, dois cursores, e vou botar um cursor lá alinhado com o gráfico de cima, quando a tensão passou por zero. Ó. Eu estou olhando para o gráfico de cima para pôr esse cursor. E vou botar um outro cursor aqui, mais ou menos quando a corrente do diodo parou de conduzir reversamente. O que a gente observou nesse caso aqui? O tempo entre esses dois eventos, que é a tensão realmente da fonte cruzar por zero, ela está cruzando muito rápido, né? Muito rápido, e o diodo parar de conduzir reversamente, essa parte de baixo aqui, a condução dele é indesejada. Isso aqui ele está conduzindo no sentido oposto ao desejado dele. Ele não está se comportando como um diodo aqui, ele está se comportando como um condutor comum. Esse tempo aqui é indesejado, esse tempo que ele conduz reversamente é o indesejado. A duração desse tempo aqui, nesse caso, 70 nanosegundos, se a gente for observar. Que é a diferença entre o tempo do cursor 1 e do cursor 2. Que estão marcados um aqui e outro aqui. Aqui até aqui. O que a gente observou? Olha, ok, esse tempo é bem curto, comparando com aqueles 1.700 e poucos nanosegundos que o diodo retificador comum leva para transicionar e se tornar um bom isolante, né? Quando inverte a tensão em cima dele. Ah, é comparável também com os 50 e poucos nanosegundos, né? Que o diodo Schottky levou. Então, é rápido. Só que esse diodo permitiu, se a gente observar bem aqui embaixo, que a corrente chegasse a um valor substancial aí, ó. Chegou a atingir os 2 amperes de corrente negativa. Só que foi um pulso super curto também. Então ele tem um comportamento, vamos dizer, intermediário entre o comportamento do diodo retificador comum, que para alta frequência de comutação ele é bastante ruim, né? O diodo Schottky, que é quase ideal, ele comuta muito rápido e não permite uma corrente reversa quase nenhuma. O diodo retificador rápido é um meio termo. Só que a vantagem é que o diodo retificador rápido é construído e atinge tensões de bloqueio, tensões reversas de bloqueio bastante maiores. Nesse exemplo aqui, pegando esse modelo que foi sendo simulado, diodo rápido também é conhecido como fast ou fast recovery. Ele suporta uma tensão direta, uma corrente direta de 5 amperes, que é similar aos outros componentes, e a tensão de bloqueio de 600 volts. Enquanto que esse diodo Schottky suporta 5 amperes também, só 150 volts, conforme esse modelo que a gente está simulando aqui. Então, um desempenho similar, um tempo de condução reversa, que é indesejado, similar o diodo Schottky e o diodo rápido aqui, o rápido tem uma tensão de bloqueio muito maior, pode ser aplicado em situações em que a tensão é muito maior. Claro, nesse caso aqui, que a gente está simulando com pulsos de mais 100 e menos 100, a tensão máxima de bloqueio é 100 volts, 100 volts negativo. Não necessitaria um diodo com uma tensão de bloqueio tão alta quanto a gente está simulando. Mas mesmo assim o desempenho foi similar, esse desempenho dinâmico de realmente se comportar como um diodo e não conduzir reversamente. O diodo tipo Zener, grande Zener, disse o Anthony ali. O diodo tipo Zener, ele não é um diodo pensado para ser usado na retificação, simplesmente. A característica principal dele, e até mesmo você consegue observar aqui nesse exemplo, ó, ele também tem uma faixinha do lado do cátodo dele. Ele tem uma tensão aqui indicada, que é não a tensão em condução dele, mas a tensão máxima de bloqueio dele. Ah, mas a gente estava falando de diodos aí com tensões de bloqueio de 300 volts e 150 volts, tão altas. Por que o Zener tem só 5.1 volts? Nesse caso aqui ele está codificado 5V1 significa 5,1 volts. Substitui aqui o ponto pelo V. E o símbolo dele é um pouquinho diferente. Se a gente voltar lá nos diodos anteriores, o retificador comum e até o rápido tem o mesmo símbolo de diodo, normal. O Schottky tem essas voltinhas aqui. E o Zener tem aqui
vamos dizer, um degrauzinho aí. E vocês vão observar, é bem comum que eles tenham um encapsulamento aí translúcido, parece de vidro. Eles são diferentes dos diodos retificadores, que geralmente tem esse formato aqui, ou Schottky, que tem esse encapsulamento preto em geral. Não é regra, mas é comum que isso aconteça. O grande fato e diferença aqui é que o Zener ele é projetado para operar excedendo a tensão reversa de bloqueio. Quer dizer, a principal característica é a tensão reversa de bloqueio dele, que é aquela tensão máxima lá. Só que como ele foi projetado para ter uma tensão máxima de bloqueio bem específica, se o Zener é com uma tensão máxima de 5.1 volts, é em torno de 5.1 volts a tensão máxima de bloqueio. Se ele é de 12 volts, é de 12 volts. Se é 3.3, é 3.3. A partir dali, a tensão reversa fica maior que isso, ele conduz. Então o diodo Zener não é focado. E os circuitos geralmente não usam essa característica de condução direta aqui. Então ele não conduz com tensão positiva. Não se usa isso comumente. Não é essa característica interessante. Mas, se a gente der um pulo aqui para baixo, melhor ilustrar isso do que ficar conversando fiado. Ignorem por enquanto o que está aqui na parte de carga. Esqueçam essa parte do circuito pelo lado de cá. Não é interessante para a primeira análise. Se a gente for observar aqui, essa fonte aqui não é uma fonte senoidal, é uma fonte que não é alternada, ela é sempre positiva. Ela representa o que tipicamente a gente vê depois de um estágio de retificação ou um estágio que não é regulado, que é uma tensão variável. Hora dessa tensão aqui na fonte pode ser 8 volts, hora 20, hora 30, e vai variando essa tensão na fonte. Esse diodo Zener, que vocês foram observar aqui, o símbolo é levemente diferente do que aquele símbolo grande que eu apresentei para vocês, mas a ideia é a mesma. É um traço e as pontas dele um pouquinho diferente. Ele não está agora aqui polarizado para conduzir corrente diretamente. Se essa fonte aqui é positiva, ela não é alternada, a tendência é a corrente circular nesse sentido, saindo da fonte sempre. O dispositivo que entrega energia para o sistema, a corrente sai do terminal positivo dele. Não tem uma condição aqui na qual esse diodo seja polarizado diretamente e a corrente ela circule nesse circuito aqui de baixo para cima. Se a fonte é o único componente que entrega energia, a corrente sempre vai circular nesse sentido e a corrente tem que voltar para a fonte e não importa por qual malha ela circule aqui, ela vai ter que voltar para a fonte, circulando sempre no sentido horário, nesse nosso circuito que nós temos aqui. Havendo ou não havendo essa carga conectada ao circuito, ele vai funcionar da mesma forma. Então, ignorando a carga, supondo que isso aqui não existe, ainda não existe, não tem como a corrente ser conduzida diretamente. Então, a tensão no diodo nunca vai ficar positiva. Isso aqui não vai ocorrer nunca na operação desse diodo Zener. Agora eu pergunto para vocês, o que acontece se esse diodo Zener aqui é de 6.2 volts, e vocês conseguem ver no código dele aqui dentro, 6V2, mas eu posso confirmar depois e mostro para vocês que ele é de 6.2 volts, se refere à tensão máxima de bloqueio, 6,2. Antes de iniciar a simulação dele, eu vou perguntar para vocês, não existe R-carga aqui, fora, só tem uma malha no circuito. É uma fonte, vamos dizer que ela tenha 10 volts no determinado instante. Ok? Tem um determinado instante que a fonte tem 10 volts, tem o resistor R1 de 500 ohms e tem um diodo Zener que fica naturalmente polarizado reversamente. Se a gente tomar a nossa convenção normal, a tensão positiva do diodo aqui é negativa daqui. Então, a tensão tem que surgir com positivo aqui e negativo para ele conduzir no sentido de tensão positiva. Para ele conduzir no sentido negativo, a polaridade está invertida, que é mais ou menos o que acontece aqui. A polaridade da fonte é positiva em cima. Então, tende a ficar positivo nesse terminal aqui do diodo e negativo no de baixo, devido à fonte. Isso significa a polaridade que a gente assume e a gente olha no diodo, ela é invertida, ela é oposta à polaridade que a fonte impõe nesse sistema. Então, significa que a tensão é medida negativa. Então, a gente vai olhar só para o quadrante da esquerda no diagrama de funcionamento do diodo Zener. Posso sugerir para vocês duas formas de analisar isso aqui.
Tem duas condições que o diodo pode assumir. Uma condição é, eu vou limpar a tela aqui, as duas condições que ele pode assumir são, em uma condição, ele é um bom condutor. E a outra condição, ele é um isolante, né? Então, faça uma análise desse circuito, retirando a recarga, que não faz diferença nesse nosso caso. Nas duas situações, o que acontece se ele for um bom condutor e estiver em curto-circuito aqui? Ele é um bom condutor e praticamente curto-circuito. O que acontece na fonte? A corrente circula da fonte, passa pelo diodo e retorna. Se ele fosse um ótimo condutor, né? A polaridade, então, que surgiria em cima dele, se tivesse alguma tensão, seria positiva e negativa aqui. Positiva em cima e negativa embaixo. Idealmente, se ele fosse um perfeito condutor, que não é o caso aqui, teria quase 0 volts em cima dele, se tem 10 volts na fonte. A lei de Ohm se aplica sobre esse resistor aqui. Praticamente nessa malha só tem um resistor e a fonte. Então, tensão é resistência vezes corrente. A tensão nesse caso se refere à tensão da fonte. Resistência se refere a R1. E a corrente é a corrente que vai surgir e vai circular por ali. Mas o que nos interessa aqui é o sentido da circulação da corrente. Nesse caso, se a gente for fazer a conta, vai ser 10 por 500. A corrente bem baixa, miliamperes. Mas o que nos importa é o sentido de circulação da corrente, que ela vai se deslocar no sentido horário dessa malha aqui. E a tensão resultante em cima desse componente, por ele ser um componente passivo, seria levemente positiva, com terminal positivo aqui em cima e negativo embaixo. Porque o sentido de circulação de corrente é negativo. Lembrem que até agora a gente sempre desenhou o diodo e convencionou que a tensão é medida dessa forma. E que a corrente circula nesse sentido, no diodo. Assim ela é positiva. A corrente é positiva e a tensão é positiva, que é o quadrante da direita. No momento que a gente vê que a gente está analisando o circuito e se o diodo estivesse conduzindo, a corrente estaria no sentido oposto, então quer dizer que a gente está olhando para o lado do gráfico que a corrente é negativa, que é a parte de baixo do gráfico, essa parte para cá. Nessa condição, obrigatoriamente, teria que a corrente estar conduzindo no quadrante negativo e a tensão também é negativa, porque a gente observou que está oposta à polaridade convencionada para a tensão do diodo, que é o que está nesse diagrama. Então, a tensão também é negativa, que é daqui para cá. Então, nessa condição, estaria operando, vamos rachurar aqui, aproximadamente nessa área de baixo aqui. É a condição que ele pode estar operando. A condição seguinte seria, e se o diodo não estivesse conduzindo? Vamos dizer que o diodo praticamente não existe. A gente, por enquanto, cortou isso fora do circuito. O diodo não existe. Vamos analisar essa malha agora, aqui. Ainda tem 10 volts na fonte. Ok? Esse diodo Zener. Hoje não tem ROC. Anthony, não entendi. Olhando para esse circuito aqui, então. Olha só, eu fiz a primeira sugestão que e se o diodo tivesse em condução? E agora estou falando se ele tivesse em bloqueio, tá? Se ele tivesse em bloqueio, ele suporta 6.2 volts, significa que a tensão máxima que ele suporta aqui é 6.2 volts. Ok? Se a gente aplicar as leis das malhas aqui, esse diodo está em bloqueio. Eu fiz a primeira sugestão é que ele estivesse conduzindo, e a segunda é que ele está em bloqueio. Se ele estiver em bloqueio, a corrente é igual a zero. Significa que tensão vezes corrente em cima de R1, tensão é igual a R1 vezes corrente. Se a corrente é zero, não importa a resistência, a tensão é zero. Então quer dizer que não tem diferença de tensão nenhuma em cima de R1, significa que nesse terminal também tem 10 volts, né? Não tem corrente, V igual a R vezes I. Então a diferença de tensão nos terminais, V, é zero. Até isso aí vocês entendem a análise de circuitos, né? Não tem corrente, queda de tensão é zero, né? Lei de Ohm básica aí. Corrente igual a zero.
significa que tem aproximadamente 10 volts aqui. Espera aí, agora não fechou uma coisa. Esse diodo aqui, ele está reversamente polarizado, porque a tensão positiva está aqui e negativa está aqui, assim como na fonte. Só que ele suporta uma tensão negativa aqui, antes dele entrar em condução, de 6,2. Ele não suporta 10 volts reverso. Então essa segunda hipótese de que ele está bloqueado, que ele não está conduzindo, é errada. Porque não tem como surgir 10 volts aqui. Muito antes de surgir 10 volts, quando surgir em 6,2 volts, ele entra em condução. E conduz corrente aqui por cima. Então vocês viram que eu fiz duas hipóteses. A primeira é que ele possivelmente esteja conduzindo, e a segunda é que ele não está conduzindo. A que não está conduzindo não é possível. Porque quando a tensão fica negativa 6,2, ele passa a conduzir automaticamente. E entra nessa condição aqui, no canto. Então, tem aí uma análise para ir mais fundo e tentar entender quando é que esse diodo Zener conduz ou não conduz. Mas nesse nosso caso aqui, então, o que acontece? Enquanto a fonte V1 tiver uma tensão maior do que essa tensão de ruptura máxima aqui do diodo Zener, e nesse caso é 6,2 volts, esse diodo vai estar conduzindo o excesso, vamos dizer assim, de corrente, para garantir que mantenha 6,2 volts aqui entre os terminais dele. Quando a gente vê essa curva aqui abrupta, quer dizer que se precisar que ele conduza 1 ampere para que a queda de tensão aqui em R1 garanta que aqui tenha 6,2 volts, ele vai conduzir. Se 1 mA é suficiente para a queda de tensão em R1, V igual resistência vezes corrente, for necessário conduzir 1 mA para que aqui seja 6,2 e aqui seja 10 volts, ele vai conduzir 1 mA para garantir essa questão de que ele fique entre os terminais dele só a tensão característica dele. Nunca fique mais do que isso. Toda vez que crescer e tentar passar um pouquinho de 6,2, ele vai conduzir uma grande corrente. E aí, conduzindo uma corrente maior, a queda de tensão em R1 é maior e a tensão nesse nó automaticamente baixa. Basicamente, esse diodo é o oposto do outro. Aquele outro era posto em série com a carga, né? Para que passasse a corrente por ele. Esse vai ficar em paralelo com a carga, então, para que a tensão na carga fique sempre aproximadamente igual à tensão característica dele. Nós vamos usar aqui um dispositivo que tem uma tensão característica de 6,2 volts. Mas existem outros, existem de 12, existem de 5, existem de 3. Agora que a gente deu uma pincelada aqui e começaram a entender o funcionamento do circuito, a gente vai abrir lá o diodo. O circuito pronto, diodo Zener.ASCII, eu já pedi no início da aula para a gente ir olhando ele. E eu também vou abrir ele aqui e nós vamos simular ele junto. O circuito que a gente tem aqui agora é exatamente aquele circuito conforme está na aula lá. E a gente tem um diodo aqui, tipo Zener, que eu vou clicar em cima e vou ver as características dele. Tem o nome do modelo, BZX84, tipo Zener, e a tensão de breakdown, a tensão de quebra dele é 6,2 volts, que é aquela tensão reversa que surge dele. Quer dizer, ele não vai suportar tensões negativas maiores do que 6,2 volts. Nesse caso, o efeito não é destrutivo, não é que o circuito vai entrar em curto-circuito quando isso acontecer e vai conduzir uma baita corrente e vai explodir o componente. A gente comentou nas primeiras aulas lá. Olha, se ele excede aquela tensão reversa ali, o componente entra em curto-circuito e a potência dissipada é enorme. Nesse caso aqui, o circuito já é construído com um resistor em série para garantir que fiquem poucos miliamperes nessa corrente reversa. Eu vou pedir para vocês simularem primeiro o circuito aqui e nós vamos abrir somente a forma de onda da tensão da fonte para vocês entenderem o que que ela realmente representa uma tensão não regulada. A tensão na fonte é uma fonte lá tipo pulso, que geram pulsos de tensão que ficam entre 8 e 35 volts. Então fica alternando aí com uma certa dinâmica. Então em alguns momentos a fonte de tensão vai gerar aí 35 volts. Em outros momentos a fonte de tensão vai gerar em torno de 8 volts lá, tensão mínima. É uma tensão mal regulada. A gente vai ver que vários processos de retificação geram tensões assim, mal reguladas. O diodo Zener, nesse caso, é usado como regulador. Eu vou adicionar aqui mais painéis para a gente organizar umas formas de onda diferentes aqui. Peço que vocês adicionem esse primeiro painel, junto com o V-fonte, a tensão Zener, que é a mesma tensão que surge na carga, né? Aqui em cima.
a gente vai observar que ela está sempre abaixo da tensão da fonte. Eu posso, inclusive, pegar e puxar ela para o gráfico de baixo para ver ela em detalhes. Se a gente observar que a tensão da fonte ela tem uma ondulação que é o valor máximo menos o valor mínimo dela é 35 menos 8 volts, que é o valor mínimo aqui. Então a ondulação dela é 35 menos 8, 27 volts, né? Varia 27 volts entre a maior tensão e a menor tensão que tem nela, na fonte. É bem ruim, bem mal regulada, mal processada essa tensão aqui. Se a gente botar agora os cursores sobre a tensão Zener aqui, nos mesmos instantes, a gente percebe aqui que a variação vertical entre os cursores é 259 milivolts. Olha só, na fonte, a tensão varia um monte, oscila, sobe e desce várias vezes. 27 volts é a variação. Delta é 27 volts. Bem mal regulada. Fica subindo e descendo. E a tensão aqui sobre ele é entre 6.5 e 6.28, 6.3 aproximadamente. Ela varia bem pouco, só 0, delta igual a 0,259 volts. Dá para dizer que essa tensão está razoavelmente bem regulada, né? Numa escala aí de quase 100 vezes menos, né? A ondulação está 100 vezes menor aqui. Qual é o fenômeno que faz isso acontecer? Eu vou clicar aqui embaixo e vou botar a corrente no diodo, ok? Como sinal na parte de baixo. Se a gente for observar o funcionamento desse diodo, é o seguinte. Quando a tensão sobre ele é baixa, que é, vamos dizer, no início da simulação, e cada vez que a tensão aqui chega a um valor baixo, a corrente sobre ele, cuidado, o gráfico aqui está com a convenção de medida de corrente negativa, mas a corrente bem aqui em cima ela chega próxima de zero. Olha só, quando a tensão sobre o diodo chega perto do 6.2, que é a tensão característica dele, ele não conduz quase nada de corrente. Se a gente voltar naquele diagrama de operação do diodo, é esse cantinho aqui, ó. Praticamente ele não tem corrente nenhuma quando a tensão chega perto do 6,2, que é a tensão característica dele. No outro extremo, aqui embaixo, o diodo diodo Zener aceita uma grande corrente através dele quando a tensão sobe mais e chega aqui. A gente observa no período equivalente aqui, na forma de onda de tensão, a tensão sobre ele chega aqui no valor de 6.5 volts. Ele conduz uma corrente maior. É ainda na ordem de miliamperes, né? Mas olha que interessante. Esses poucos miliamperes que ele conduziu, 55 miliamperes, causam uma queda de tensão sobre R1. De quanto é essa queda de tensão? Se eu parar aqui agora e olhar, ele está conduzindo 55 miliamperes. Pela lei de Ohm, olhando R1, ok? Tensão é igual a resistência vezes corrente. Se eu tenho 500 ohms vezes, fazendo a conta aqui, 500 ohms que tem um resistor vezes 0,055, que é 55 mA, 27,5 volts. Significa a queda de tensão sobre R1 é 27,5 volts. Entenderam isso aqui, né? É a diferença de tensão entre os terminais de R1. Significa, tem 27,5 volts sobre R1, 27,5, e na fonte, nesse instante, está lá na tensão máxima da fonte, que nesse caso aqui, a tensão máxima da fonte atinge os seus 35 volts. Quer dizer, tem 35 na fonte, só que 27,5 é a queda no R1. Então, 35 menos 27,5 35 menos 27,5 fechou um valor aproximado aí, que é quase o valor que a gente está calculando. Eu aproximei alguma corrente aqui, ó. Eu preciso verificar a corrente real aqui que está sendo medida nesse cursor, porque senão o cálculo não vai fechar com toda a precisão que a gente quer, né? Eu olho aqui embaixo, a corrente conduzida aqui é 55 mA, e olho a tensão na fonte que chega lá em cima,
34,9. A tensão do Zener, que é 6,53. Nesse caso aqui, a gente tem uma resistência ligada do circuito aqui do lado, né? Eu não considerei que essa corrente aqui também circulou por R1. Então, a corrente de R1 não é só os 55 miliamperes que a gente está olhando aqui embaixo. Ela também circula um pouco de corrente a mais. Sem somar a corrente do R1 com a corrente que circula pela carga do circuito, aqui, que é a que efetivamente passa por R1, a diferença de tensão entre a fonte e o que é dissipado em R1 sobra exatamente para que aqui fique a tensão de em torno de 6,2, 6,3 volts. E ela fique bem regulada. Então, quanto maior for a tensão na fonte, maior corrente o diodo D1 drena, maior a queda de tensão. E ele mantém a tensão aproximadamente regulada em torno de 6,2, 6,3 volts. A gente vai voltar a ver fontes, especificamente eletrônica de fontes. Mais tarde a gente volta de novo a como projetar e como selecionar esse diodo, ok? Aqui a nossa ideia só é olhar a condição de operação dele, que é o diodo Zener, ele opera aqui conduzindo reversamente. E nesse caso, a diferença dos retificadores de antes, isso não vai danificar o componente, porque ele é feito para isso, e a gente vai calcular a potência dele para ele funcionar corretamente nessa condição. Eu vou voltar aqui e encerrando esse assunto da aula de hoje, a gente conseguiu ir razoavelmente longe, não sei se vocês acompanharam as simulações também, se vocês foram fazendo aí, mas porque a gente já trouxe os circuitos prontos, isso agiliza bastante, né? Relacionado com essa aula de hoje, eu quero que vocês façam uma leitura, que não é uma leitura longa, como uma espécie de revisão mesmo, que está aqui como tarefa 5, leitura complementar. Eu peço que vocês abram aqui os dois links que estão aqui. Um sobre o diodo Schottky, que fala de novo, retoma essa questão de características e aplicação, que é do mundo da elétrica. Está aqui o link dele. Eu vou até abrir o link para confirmar se ele está ok aqui. Esse artigo do mundo da elétrica. Bem interessante esse site, tem uns artigos bem práticos, assim, bem legal de olhar mesmo. E esse outro que fala sobre o diodo Zener. Não achei um artigo fora da Wikipedia tão legal quanto, então eu peço que vocês leiam aí com cuidado esse artigo da Wikipedia sobre diodo Zener. Isso aqui vai trazer um pouco de informação a mais também, ok? Mas eu peço que seja uma leitura, que vai ser informativo, vocês vão revisar o que eu falei aqui, e se surgirem mais dúvidas, vocês não esqueçam de me deixar essas dúvidas. Nisso, a próxima aula retoma isso aqui, ok? Após a leitura, o que se pede? Responda para mim se tiver dúvidas ou curiosidades ou dificuldade em alguma parte, e resuma cada um dos dois em uma frase, dizendo que tipo, o uso do diodo de cada um dos dois tipos e principalmente o que ele se diferencia dos outros, ok? Qual a característica mais importante do diodo Schottky que você percebeu e qual a característica mais importante do diodo Zener que você percebeu. Então isso aqui é uma leitura que é para ser rápida e não vai prender vocês por muito tempo.